Meu nome é Lucas Motti Nogueira, eu tenho 37 anos. Tá. E de onde é que você veio? Você pode contar um pouco da sua história? Eu nasci em São Paulo mesmo. A, a família da minha mãe é uma família descendente de japoneses. A minha mãe nasceu no Brasil, mas um dos pais dela, né, que eu acho que foi o pai dela, veio pequenininho do Japão para cá, né, de navio. Então, a parte da minha mãe é de imigrantes japoneses. A parte do meu pai é do Nordeste, da divisa do Ceará com o Piauí. Então, na minha família teve essa mistura entre o Nordeste do Brasil e imigrantes japoneses. Aí eu casei com uma negra, né? Eu nasci no Jabaquara, na Zona Sul, mas pequenininho eu vim para a Zona Norte e moro aqui na região da Cachoeirinha, Jardim Peri. A minha esposa, ela já é da Zona Sul, do Capão Redondo. E a gente tem duas filhas. A gente tem a Sofia, que tem 17 anos, né? Tá na série do ensino médio. E a Dandara, que tem 2 anos, que tá na creche. Sim. E para a gente te conhecer melhor, como é que você se descreveria como pessoa? Eu não vou saber fazer isso, mas eu acho que eu era um adolescente perdido, totalmente perdido em tudo na vida. Perdido mesmo, em todos os sentidos, né? Mas tinha uma semente de revolta dentro de mim, né? De tentar entender algumas coisas, tanto internas quanto coisas que eu via, né, no meu dia a dia. E aí, essa semente de revolta, ela me fez ir pro movimento punk. Me fez me aproximar do punk e do rap, né? Que são dois estilos que retratam muito, né? A realidade das periferias. E eu também sempre fui apaixonado por futebol. Então, o futebol também me deu uma certa disciplina de regras, né? Que você tem que seguir e que eu não tinha na minha vida, né? Acho que o futebol me ajudou muito nisso. Mas eu era muito perdido no sentido de não saber o que fazer, de não ter sonhos, desejos, sabe? Sei lá, era uma vida muito, como que eu posso dizer? Um dia após o outro, sabe? Sem muita perspectiva. Eu acabei caindo na história, assim, gente, foi totalmente um acaso. Totalmente, assim, eu não sabia o que fazer depois da escola, mas eu fiz um ano de cursinho, né? Depois que eu terminei. E no cursinho eu vi que estudar história canalizava um pouco das raivas que eu tinha, dessa revolta interna, sabe? E aí eu comecei a me interessar. Aí eu prestei, passei e não tinha a mínima ideia do que era, a mínima. Né? Tanto que eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei pela primeira vez na USP, foi no dia que eu fui fazer a matrícula, que eu não conhecia. Aí eu peguei um busão lá em Santana, que demorou 2 horas para chegar. E ele foi passando por pontos da cidade que eu nem sabia que existiam. Nunca tinha ido para os bairros, né, da elite, vamos dizer assim. E aquilo foi um choque para mim, né? O caminho do ônibus foi um choque, porque eu não sabia que existia essa São Paulo. Mas aí eu cheguei na USP, aí foi o segundo choque, né? De ver esse mundo que é essa universidade. E aí veio o terceiro choque das pessoas, né? De conhecer as pessoas e ver que elas tinham trajetórias completamente diferentes. Né? Então, todos esses choques acho que me levaram a uma vivência completamente diferente. E eu diria isso, né? Pelo que eu estava conversando com vocês. O curso de história me humanizou. Ele me transformou num ser humano completamente diferente e muito mais sensível ao mundo, posso dizer. Tá?
Coisa que a Hannah Arendt, ela comenta muito isso, né? A filósofa. Ela fala que esse é o papel da escola. No meu caso, a escola não forneceu, mas a universidade forneceu, vocês podem ter certeza. A universidade, ela me mostrou um horizonte que eu não imaginava. Então, por isso que ela foi tão revolucionária na minha vida, e ela foi a base para depois eu construir o que eu sou hoje, né? Mas eu não tinha a mínima noção do que era sala de aula. Eu fui fazendo Quando é... curso, Desculpa. pode falar. Quando é que você decidiu se tornar professor? Eu não decidi, eu fui empurrado, porque no curso de História a gente está muito mais envolvido com pesquisa. E a gente lê textos acadêmicos, a gente debate. Então você se envolve nisso, né? Você fica totalmente imerso nesse mundo. E eu fiquei apaixonado, apaixonado. Eu aprendi a ler na história. Eu nunca tinha lido um livro, gente. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida antes de entrar no curso de história. Para dizer que não, eu tinha lido no cursinho um livrinho do Manuel Bandeira, né? Que eu achava ele interessante. Ele falava umas coisas muito loucas, né? E eu queria entender ele melhor. Mas assim, eu não tinha hábito nenhum de leitura. Foi o curso de história que me mostrou também essa prática, né? Então eu fiquei imerso nesse mundo. Eu não tinha a mínima ideia do que era sala de aula. Então eu só fui saber mesmo depois que eu me formei, que eu falei, e agora o que que eu vou fazer? A vida aqui fora estava completamente assim conturbada. E aí eu falei, pô, eu vou me inscrever como professor do estado. Professor que é o contratado, né? Que vai cobrir as licenças de outros professores. E aí, sei lá, acho que foi muita sorte também, porque eu peguei a licença de uma pessoa e ele dava aula na EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Então a minha primeira aula oficial da vida foi uma aula na EJA. E aí, meu, foi uma paixão à primeira vista, né? E aí eu entrei na sala de aula, eu dei aquela aula. Mano, quando eu saí da aula em si, eu pensei, puta, eu achei o que eu quero. Né? Então, nesse sentido, acho que eu também dei sorte, porque eu não sabia se era, né? Mas quando eu vivi aquilo, eu tive certeza que era. Agora, voltando um pouquinho para a pandemia, a gente vai começar algumas perguntas. Em qual nível escolar você dava aula durante a pandemia? Na pandemia, eu dava aula para nono ano, e acho que segunda e terceira séries do médio. Eu Quando acho. que... Ah, tudo bem. Quando que a pandemia começou para você? Ah, foi no dia do lockdown, né? Eu acho que foi dia 17 de março de 2020, porque foi uma coisa muito marcante, né? Você já tem as notícias da pandemia vindo, mas quando vem aquela determinação, as escolas vão fechar e os alunos vão ter 2 semanas de aula à distância, a gente achou que iam ser só 2 semanas, né? Então, bateu a pandemia, você fica em choque, você fala, caramba, e agora? As escolas tudo querendo se correr contra o tempo, né? O que que a gente vai fazer agora, pelo amor de Deus? Pouquíssimas escolas tinham estrutura para o ensino remoto. Uhum. E, e aí é isso, a gente achava que daqui 2 semanas as coisas vão amenizar, a gente volta, beleza. Essas 2 semanas viraram quase 2 anos, né? E como é que foi para você o início da pandemia? Qual foi sua reação quando você percebeu, né? Quando você soube que seriam mais de 2 semanas? Eu acho que foi um misto de sensações, né? E também eram três realidades diferentes, porque eu trabalhava em três escolas. Eu trabalhava no Veridiana,
Eu trabalhava no externato horto florestal, e eu trabalhava no Colégio Caetano Álvares. Então, eram três escolas, três realidades diferentes. Uma escola pública da periferia de São Paulo, as outras duas escolas particulares. Só que mesmo entre as escolas particulares, elas têm vários níveis, né? Que nem o Eduardo falou, que veio de uma escola particular de bairro, né? Então, eu também, eu dava aula em duas escolas particulares de bairro, né? Não eram escolas de elite, pelo contrário. Muitas vezes é a classe trabalhadora mesmo que consegue, né, juntar uma grana e falar, pô, eu vou oferecer isso pro meu filho. Então, é, eu acho que, em primeiro lugar, muita falta do convívio com os alunos. A Lilith sabe muito bem que acho que a primeira coisa do meu papel como professor é o convívio. Muito antes do conteúdo, de tudo. Então, isso fez muita falta. Muita dificuldade de se adequar, principalmente pelas escolas particulares, né? Porque a escola particular, ela precisa criar uma estrutura para justificar, pô, o pai tá pagando mensalidade e aí a gente tem que dar algum resultado, algum retorno. Só que as escolas, mano, estavam boiando também, né? E aí isso gerou uma pressão maior em cima de nós. Então, eu posso dizer que na pandemia eu trabalhei mais do que se fosse no ensino regular, enfim, presencial, né? Por Uhum. causa disso, né? As escolas estavam ali, metendo pressão mesmo. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que você vai avaliar um aluno que está em casa? Aí tinha todo aquele debate na escola particular. Vai abrir câmera ou não vai? Meu Deus. E aí ficava naqueles debates intermináveis, né? É, Então isso foi muito desgastante, porque você tá nessa realidade nova que, pô, é totalmente injusta, né, gente? Você precisa preservar a saúde do coletivo. Mas as escolas muitas vezes não souberam lidar com isso. E, na maioria das vezes, essas escolas privadas, elas optaram por esse caminho da opressão, da, do controle, do monitoramento, né? Então, isso para os professores foi pesado. você falou sobre chamadas de vídeo e tudo mais. Eu queria saber quais foram as mudanças e quais ferramentas, tipo, as escolas elas deram algum tipo de suporte? Você teve alguma reunião que falava sobre isso? Como é que foi? A gente fazia bastante reunião e eles davam muito suporte em relação a, ó, tem uma ferramenta que a gente pode usar, vamos aprender juntos? Então eles faziam vídeos para ensinar como entrar nessa ferramenta, como fazer um Google Forms, como você pode abrir um Google Forms e aí o próprio sistema fecha depois que acaba o prazo, como trabalhar um jogo online. Então, assim, eles mostravam essas ferramentas, mas em termos de equipamento mesmo, eles não deram nada, né? De internet, um computador, um celular, nada, nada, nada. Tanto que eu era o favela do rolê mesmo. Meu celular não funcionava, eu tinha que abrir duas câmeras, aí para compartilhar a tela tinha que ser pelo notebook, mas o som do notebook não pegava, então o som era pelo celular. Uma zona, uma puta zona. Mas foi o que eu consegui fazer ali naquele momento, né? Eram menos aulas, né? Então não dava 6 aulas lá do dia. Eles organizavam, você vai dar hoje uma aula, 2 aulas. Mas você tinha que fazer tanta coisa por fora que tomava o seu tempo todo, né? Isso nas faculdades, nas escolas privadas. No Veridiana, gente, aí foi qualquer coisa, né? No Veridiana foi o abandono, o descaso, foi o relaxo, foi assim, foda-se. Desculpa a palavra, mas você pegou o Veridiana nessa época ou não? Você entrou depois da pandemia, né? Você pegou? Peguei.
Então, se vocês quiserem ter uma base, no Veridiana, a gente não dava aulas. Não, não dava. Não tinha como dar aulas e saber se os alunos tinham acesso à internet. Não tinha como. E, gente, e mesmo que eles tivessem, na pandemia, o que, que a maioria das famílias periféricas fez? Meu, você não tá tendo aula direito, você vai me ajudar no trampo, você vai me ajudar em casa, você vai ajudar com seu irmão, vai me ajudar a fazer comida. Então, meu, esse negócio de aula síncrona, jamais, jamais, assim, não passou nem perto disso, não tinha condições. O máximo que o Veridiana fez foi, a gente tinha um e-mail, não, era um Google Sala de Aula. Era um Google Sala de Aula que foi criado pela escola e os professores podiam postar atividades lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu pegava um documento. Gente, assistam esse vídeo do YouTube que fala sobre os jacobinos da Revolução Francesa. Tá, você vai ver um vídeo de 5 minutos. Depois você vai responder duas perguntinhas. Você me manda, isso vai contar como atividade. Gente, ó, de cada 100 alunos, dois respondiam. Três no máximo. E não tinha o que fazer. Porque a gente não tinha nem contato direito com essas famílias. Não tinha nem como saber o que estava acontecendo. Né? Então, eu posso dizer que no caso do Veridiana, da rede estadual, lá da Zona Norte, né, lá naquela região, foram 2 anos de. Não teve, gente, não teve aprendizado. Não teve. Né? Pelo menos falando da minha experiência. E aí tinham aquelas aulas coletivas, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas tinham as aulas do centro de mídias. Então, você é aluno, você vai entrar no centro de mídias do governo. Aí vai ter um cara lá, ou uma professora, né, que vai dar aula de história. Só que ele dava aula de história para o estado inteiro. E aí ele dava aquela aula de história naquele padrãozinho. Os alunos não entendiam, não dava para perguntar direito, porque era o estado inteiro ali assistindo aquilo. Aí você abriu o chat, era todo mundo aloprando, né, zoando, só comentários nada a ver. Então, assim, também era um diálogo assim de surdos que acontecia lá, né? Porque tinha aula, beleza, mas aprendizado, duvido, duvido, gente. Eu acho que a educação, ela é primordial que exista o contato, a troca ali presencial, senão se perde demais. Né? Não estou falando que, nossa, então o ensino remoto não serve para nada. Serve, lógico que serve. Mas com vários limites, com várias restrições, porque algo formativo mesmo, eu acredito muito ainda no potencial da sala de aula e da escola. É, você já falou um pouquinho, mas como é que foi a recepção dos alunos? Tipo, como que foi a reação deles, como que acontecia, ou se não acontecia, interação entre, entre eles e os professores? No Veridiana, essa interação era quase zero. Agora, nas escolas particulares, você tinha essas aulas. Essas aulas, assim, né? Então, 10h30, seu horário é de manhã, beleza. 10h30 você vai ter aula de história. Aí eu dava aula. E era uma aula até mais curta, né? Mas era aquele horário da aula, né? Aí a gente pedia algumas atividades, né? Até para poder avaliar o aprendizado dos alunos. Mas é isso, apesar das escolas falarem, porque tem que abrir a câmera, porque é isso, aquilo. Eu nunca obriguei, nunca, nunca, porque eu também acho que é muito invasivo. Eu continuava falando, explicando, né? E não tem como você saber
como que tá rolando isso do outro lado, né? Não tem como saber. Você perde totalmente esse parâmetro, sabe? O que acontece é que a maioria dos alunos ficava de câmera fechada. E, gente, vamos combinar. Não dá, tem uma hora que você não aguenta mais. É muito chato, é muito monótono. Não tem troca real ali. Então, muitos ali. Lógico que tem a parcela que ali se esforça, não, vamos lá, acompanhar, tal, beleza. Mas eu posso dizer que muitos estavam com a cabeça em outro lugar, ou deixa a câmera desligada, vai jogar videogame, vai comer, vai fazer o que for, né? Porque você está em casa, você tá em casa. Não tem como achar que a sua dinâmica em casa vai ser a mesma na escola. Impossível. Então, eu não saberia dizer exatamente como é que foi essa reação deles. Mas é lógico que eles driblaram o sistema que foi criado de várias formas, né? Fechando a câmera, armando para jogar, né? No meio da aula, passando, né? Resposta de atividade, porque não tem nem como, né? Você controlar isso. Então é isso. Eu acho que ficou uma coisa muito burocrática, né? A escola fingia que cobrava, o aluno fingia que Uhum. aprendia e fazia, e segue o baile. E em relação aos outros professores, você tinha contato com eles? Você sabe como que foi a reação? Vocês trocavam? Vocês conversavam? Tinha algum tipo de grupo no WhatsApp, alguma coisa? Sim, com os professores, eu acho que depende muito do perfil de cada um também, né? Como eu tenho esse perfil, que é muito mais de grêmio estudantil, de diálogo, de tentar uma flexibilidade, eu acho que rolou. Male male, vai. Mas caminhava. Agora, alguns professores que, sabe quando levam mais a ferro e fogo, né? Tem que ser assim, porque é isso, porque é aquilo, porque a diretora mandou, que pá, que não sei o que lá. Eu acho que o sofrimento foi grande, porque os alunos não respeitavam, né? E aí você cria um embate que é muito desnecessário, né? Ah, abre a câmera, senão você vai, senão eu vou pôr falta para você. Gente, que não tem cabimento, né? Mas rolava, né? A gente ouvia umas histórias assim. Porque se você precisa ter uma flexibilidade e você não faz isso, a tendência é que, mano, você sofra, porque você vai bater ali na parede, não vai rolar e você vai ficar angustiado, né? Porque você não vai ver resultado nisso, né? Você Então, entrou um pouco na questão. Ai, desculpa. pode falar. Você entrou um pouco na questão psicológica, eu ia perguntar isso também, é, como que psicologicamente, assim, você passou a pandemia, você percebeu que seus colegas passaram? Pô, eu vou falar uma experiência muito pessoal minha, tá? Porque não tem como também eu generalizar, né? Para outros casos. Mas no meu especificamente, a escola sempre foi válvula de escape. Sempre. E até hoje é. A escola, a sala de aula, estar nesse ambiente para mim sempre foi alívio, sempre foi você se sentir bem, você se sentir confortável no lugar, você esquecer de outros problemas, entendeu? Você desligar das suas angústias. Então a escola, para mim, sempre foi esse lugar. Agora, o que pegou muito para mim na pandemia foi a rotina em casa, né? Porque todo mundo está em casa. Aí você tem várias demandas, né? E aí você tem que conciliar horários também, porque um trabalha no horário, outro trabalha no outro, você tem que fazer isso, o outro não. Uhum. Enfim, isso pegou bastante, né? Como a gente vai agora se adaptar a essa realidade, todo mundo em casa aqui, como família mesmo, sabe? Uhum. Não foi uma coisa trivial, não. Levou um bom tempo,
Depois melhorou, mas para mim foi o mais desafiador, posso dizer. É, teve algum momento ou alguma memória enquanto professor durante a pandemia que te marcou de alguma forma? O que me marcou, eu acho que quando o Brasil atingiu aqueles níveis absurdos, né, de mais de 3 mil mortes por dia, aquilo me marcou, foi bem forte, de pensar, meu Deus, para onde que a gente está caminhando, né? Ainda mais com o presidente que estava no poder, que inacreditável, né? Então, isso marcou muito, porque no dia a dia a gente dava aula e parecia, estamos dando aula aqui, gente, beleza, de boa. Não, mano, quando você olha para o mundo, tava o pandemônio, né? Isso foi complicado, porque como é que você vai manter uma normalidade, né, entre aspas, num contexto de destruição desse, né, civilizatório? Uhum. Isso foi bem marcante. E também, eu tava pensando numa outra coisa, deixa eu ver se eu. E também é o seguinte, numa das escolas, uma professora faleceu de Covid, né? No Palavra Viva, né? Que era outra escola particular. Era professora lá e tal. Ela pegou, ela tinha algumas comorbidades, né? E ela acabou falecendo. Isso marcou, porque isso aí caiu como uma bomba lá na escola, né? Nossa, caiu como uma bomba. Então acho que esses dois. Outras coisas também, né? Quando falaram que o cemitério da Cachoeirinha não tinha mais espaço para cova, porque eu moro bem perto dele, né? Você fala, caramba, o negócio está aqui do meu lado, né? Enfim, então foram várias coisas, né? Que, que marcaram na pandemia. Coisas boas também, né? Porque a nossa vida também é permeada disso, né? Foi um ano que acho que eu fui pela primeira vez escolhido como paraninfo, né? Na formatura. Eu odeio ser paraninfo, odeio, odeio. Acho péssimo, péssimo. Você foi Mas, convidado para ser paraninfo da minha formatura também. é, é, mas eu não gosto, não gosto, porque eu não gosto de estar em evidência, sabe? Eu não gosto de estar num lugar, as pessoas estão aqui, você vai fazer um discurso. Odeio. Então, eu não gosto. É uma coisa que, assim, para mim eu passo longe. Mas foi a primeira vez, né, que eu fui escolhido, né, convidado, enfim. Isso também marcou. Você foi convidado no lockdown ou as aulas já tinham voltado? Meu, foi uma formatura que ainda estava o lockdown. Eu não lembro exatamente se tinha começado um pouco de abertura. Não tinha ainda aula, não tinha aula. Mas tinha uma abertura de, a gente vai fazer um evento com um protocolo de segurança. Se você seguir os protocolos, tudo bem. E aí foi uma formatura que só foi aberta para os alunos na escola, os pais não foram. Ou, tipo, podia convidar um, eu nem lembro, eu acho que os pais nem foram, acho que foi isso. Ou não, gente, deixa eu ver se eu tô. É, os alunos estavam lá. Gente, agora, olha que louco, isso me deu até um branco. Nossa, olha, eu acho que ninguém estava lá. Foi tipo uma transmissão ao vivo na escola. Foi isso. Eu fui para a escola, tinha todo um aparato lá de câmera, de cenário. Aí é, eles entraram na transmissão naquele horário e aí eu fiz a transmissão. Tipo, eu falei e eles viram.
de casa. Foi alguma coisa assim, gente. Foi alguma coisa assim. Ou eles deixaram uma parte dos alunos irem, só que não podia também muita, porque senão ficava aglomeração. Acho que foi isso. Uma parte foi, outra acompanhou de casa. Não teve entrega de canudo, porque não queria ter contato, né, entre as pessoas. Então rolou, mas com esses protocolos mais ou menos assim. Você falou um pouco sobre a dificuldade, né, de dar aula durante a pandemia, mas eu queria saber o que que você esperava que fosse acontecer naquela época, o que que você imaginava para o futuro, assim, durante o momento. Nossa, acho que eu não sei responder, sabia? Hum, não, deixa eu pensar. O que eu imaginava, assim, como expectativa? É que chega um ponto que a gente, no primeiro momento, fica um negócio meio oba-oba. Opa, vamos ter 2 semanas de férias. Mas depois que você vê que o negócio tá muito sério, você fala, pô, peraí, não é bem assim, né? Você ficou vários meses em casa, vários. Aí pra ir na farmácia, meu Deus, né? Era quase um evento, né? Pra sair de casa, enfim. Depois de um tempo também se torna uma coisa muito chata, né? Então, eu acho que eu tinha duas coisas, né, que começaram a pegar. Quero voltar para a escola, né, para poder ter um dia a dia de proximidade mesmo, né, com as pessoas. E quero que esse inferno que o Brasil está passando passe logo, porque foi insano, né, gente? Insano você estar num país com o Bolsonaro falando tudo aquilo e lidando com essa tragédia como se fosse piada, né? Então isso também gerava muita revolta, né, de você ver como é que a gente está lidando com as coisas dessa forma, né, meu? Que absurdo, absurdo, né? Não tinha nem como classificar isso. Eu acho que tinham esses dois sentimentos, sabe? Agora, em relação ao futuro, confesso que eu não fazia muito assim, não construía muita coisa, não. E quando é que a pandemia terminou para você? Quando a gente não precisou mais usar máscara. Quando as vacinas ficaram mais acessíveis, quando eu tomei a quarta dose, porque até a quarta eu ainda estava muito cabreiro, né? Uhum. E quando, tipo, veio, não, acho que não tem mais a obrigatoriedade de usar máscara. Aí veio uma libertação, né? Acho que para mim foi um marco importante. Para a educação, assim, durante, em relação às aulas, você acha que houveram consequências nesse período que, tipo, duram até hoje? Algo que você observe nos alunos, coordenação, até em você mesmo dando aula? E eu posso só complementar? Acho que se puder também, por favor, falar um pouco das diferenças também, porque você teve realidades bem diferentes na escola pública e na particular. E se há alguma diferença no pós-pandemia também, ou se ficou mais centrado na pandemia em si? Tá. Consequências, com certeza, absoluta, e elas são visíveis até hoje. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. São consequências pesadas, graves, muito significativas e, especialmente na escola pública, é um buraco que ficou. Ele não foi sanado, não foi recuperado, não foi cicatrizado, não foi tapado, nada, nada. Ficou o buraco, ficou a lacuna. Então isso é muito claro quando eu pego, por exemplo, uma sala de sexto ano e você percebe várias dificuldades que vêm desde a pandemia quando eles eram no primeiro ano, que eles não tiveram esse processo de alfabetização, né? Então isso é bem nítido, assim, dá para notar bem, né? Porque muitos alunos conseguiram caminhar, mas outros não,
Não, né? Então eles carregam essas marcas até hoje. Na particular, a gente também sente, mas é bem menos. Bem menos. Porque as escolas fizeram todo um trabalho de recuperação, né? Dessas aprendizagens, dessas habilidades. Então eu acho que foi mais ameno, tá? Eu diria que na particular, uma coisa que a gente sentiu muito foram consequências psíquicas mesmo. Psíquicas e sociais, né? De muita gente que não conseguia mais ter convívio e precisou de trabalho, de terapia, para poder de novo se ressocializar, sabe? A gente teve alguns casos desse tipo. E psíquicas por conta de tudo, né? Que eles vivenciaram, a gente também teve. Não que na escola pública não tivesse isso, tá? É que na escola pública isso fica menos aparente. Na escola particular a gente teve vários casos, né? Dessas sequelas, podemos dizer assim. Agora, uma coisa que também foi muito marcante é que quando teve aquela decisão, as escolas vão voltar, pá, porque eles voltaram aos poucos, né? Que nem lá no Veridiana. Vamos voltar, beleza. Mas segunda-feira vai do número 1 ao 5. Terça-feira vai do número 6 ao 10. Você lembra disso, né? Então a escola ela estava muito esvaziada. Muito, muito, muito. Na prática, quase ninguém ia. A Lilith ia, tá? Mas pouquíssima gente ia. Agora, quando abriram para geral, que foi, acho que fim de 2021, sei lá, quando abriram para geral, foi foda, foi muito foda. Foi muito difícil, foi muito conflituoso. Por quê? Porque minha visão, tá? Essa rapaziada que ficou esse tempo todo em casa, com as regras da sua casa, ou ficou na rua com as regras da rua, agora eles voltam para a escola. Quando eles voltam para a escola, eles têm que aprender tudo de novo. As regras de você estar numa escola, as regras de convivência num espaço coletivo, as regras de uma disciplina mesmo, porque eles perderam completamente essa noção. Então isso gerou muito conflito e muita briga. Eles também brigaram, voltaram brigando muito entre eles e brigando muito com a escola, sabe? Gerou muito conflito. Nossa, demais, demais. Eu lembro que, olha, foi uma época do Veridiana que a gente viu de tudo. Até você lembra do dia que no pátio teve quase que uma rebelião, que pegaram até as latas de lixo, jogaram para cima, que começaram a subir pelas grades. Não sei se você pegou esse dia. Pra mim, esse dia marcou demais, porque foi um dia que eu falei, mano, que porra é essa que tá acontecendo? Essa galera voltou e eles não sabem mais o que é uma escola. Uma dificuldade de lembrar de regras sociais, né? Tipo, respeitar uma autoridade na escola. Ou Total, então socializar com os próprios colegas, né? total. Na prática, parece que eles voltaram e era um negócio meio assim: vamos ver quem é o mais fodão daqui, todo mundo querendo se impor sobre o outro, querendo se achar o mais machão, o mais bravo, o que dava porrada em todo mundo. Então ficou um lance muito de conflito mesmo, nossa, muito conflito. De todos os lados, entre eles, com os professores, enfim. Eu não tive conflito aberto, não tive. Não passei por isso, mas tem muito relato falando disso. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é isso, não tenho Não? nada a acrescentar. Eu tenho um pedido para você. O nosso projeto, ele também consiste em montar um acervo visual. Então, se você tiver uma imagem, algum vídeo do período em que você estava dando aula na pandemia,
usando máscara, alguma coisa nesse tipo, se você se sentir confortável para compartilhar com a gente, para a gente montar esse acervo, seria muito legal. Tenho bastante, viu? Tenho bastante coisinha assim. Então vai ser ótimo, Você, vai ajudar você pode bastante. mandar para mim e eu compartilho. Tá, beleza, eu mando. Eu faço uma garimpagem aqui e mando pra você. Uhum.